Olá, sexto ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Nós vamos ver hoje medidas de capacidade de massa. Desta vez, nós vamos ver o litro, certo? Então, gente, o que é a capacidade, né? Então, a medida do espaço interno de um recipiente que pode ser preenchido por um gás ou por um líquido, tá? Então, a gente vai ver aqui especificamente o litro. Nos cálculos envolvendo volume, precisamos conhecer as unidades usuais de volume, sua correspondência com as medidas de capacidade. Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, um litro corresponde a 1 decímetro cúbico, certo, gente? 1 decímetro cúbico. Tá? O sistema métrico decimal adota o litro como unidade padrão de medida de capacidade, tá bom? 1 litro equivale à capacidade de um cubo que tem 1 decímetro de aresta, certo, gente? Aqui é só o iniciozinho para a gente entender, tá bom? Então, além do litro, a gente vai utilizar aí seus múltiplos e submúltiplos. Observe as principais medidas, né? A gente está vendo aqui as principais medidas e a gente vai aqui, ó, ver especificamente essas aqui, ó, para medir pequenas quantidades de litros de líquidos, como em um copo ou uma xícara, ou uma lata, usamos o mililitro, tá? O símbolo do mililitro é ml. A gente está vendo aqui o quilolitro, que é o KL, hectolitro HL, decalitro DAU, tá? Todos maiores que o litro. E os submúltiplos são menores que o litro. Chamamos por decilitro, DL, centilitro, CL e mililitro, ML. Então, usamos a medida de litro para medir qualquer líquido, como óleo, leite, sucos, água, gasolina, etc. Tá? A gente está vendo aqui um quadro com cada nomezinho, tá bom, gente? Eu já até falei para vocês aqui. E também o que ele corresponde, né? Aqui o quilolitro, 1000 litros, hectolitro, 100 litros, decalitro, 10 litros. Aqui nós estamos vendo o litro, que é o principal, né, a unidade fundamental. Decilitro, 0,1 litro, centilitro, 0,01 litro. E, enfim, mililitro, 0,001 litros, tá, gente? Então, você percebeu que uma unidade de medida é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior? Então, a gente está vendo aqui, ó, por exemplo, 1 litro equivale a 10 decilitro, tá? 1 decilitro equivale a 10, o que é CL, ó? Centilitro, né? Então, a gente está vendo aqui um lembrete que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá, gente? Essas transformações de unidades nós vamos já aprender. Como transformar litro em ml, enfim. Então, a gente vai ver aqui um pouco da leitura dessas medidas de capacidade, né? A gente sempre lê aí 12 litros, tá? Mas quando tiver uma vírgulazinha e esses decimais aqui, como é que a gente lê? Então, a leitura dessas medidas é feita da mesma forma que as medidas de comprimento que a gente estudou lá atrás, tá bom, gente? A gente tá vendo aqui o quadro, ó, tá? Como é que eu vou colocar cada número em seu lugar? Antes da vírgula, a gente coloca o 2 no lugar aqui de onde ele está se correspondendo, que é o litro. Então, o 2 você já coloca no litro, que é essa unidade aqui, e os outros você só preenche o 1 para cá e o 6 para lá. Então, você já sabe aí que o 12 litros, ó, o 12,6L é 12 litros e 6 decilitros, tá? O 6 parou no decilitro, certo, gente? Então, quem é que vai ficar no lugarzinho do CL? É o 5. O númerozinho que vem aqui, ó, primeiro antes da vírgula aqui, é o 5. Então, o 8 só preenche para cá para o ml, tá? Então, fica 5 centilitros e 8 mililitros. Esse maior aqui, ó, como a gente está vendo aqui, gente, ó, o DAO, tá? Que é o decalitro. A gente vai colocar o 9 nele, aqui, e os outros a gente só preenche. Então, para aonde? No centilitro. Então, 9 decalitros e 4 centilitros. É só você colocar aí no quadrozinho para poder ler direitinho, tá bom, gente? E a gente vai ver aqui a principal objetivo, que é transformar a unidade, transformar ml em litro, né? Transformar aí quilolitro em litro, enfim. Tá, gente? Então, a gente, para fazermos essa transformação de unidade, a gente vai utilizar um quadro, que eu vou já passar para vocês, aqui é só um resumo. Então, por que é necessário transformar as medidas de capacidade para a mesma unidade, gente? A explicação é simples, as operações entre duas medidas de capacidade só serão possíveis quando elas estiverem expressas na mesma unidade, já falei para vocês.
Lembram lá atrás metros, quilômetros, transformar todo mundo em uma unidade só, tudo em metro, tudo em quilômetro. Aqui, a gente vai transformar tudo em unidade só. Por exemplo, ó, Silvia fez 12,4 litros de suco de laranja para sua festa de aniversário. Então, ele quer saber quantos copinhos de 200 ml com suco de laranja ela poderá servir. Para isso, gente, eu tenho que transformar 12,4 em ml, porque aqui, ó, os copinhos são de ml, então aqui está em litro. A gente transforma tudo, ó. Vai respondendo essa pergunta, é necessário transformar litros em mililitros, tá, gente? Então, vamos aqui resolver essa questão. Sabendo que cada unidade de medida de capacidade é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior, multiplicaremos, gente, por 1000. Por que por 1000? Eu estou em litros, certo? Eu quero transformar, ó, em mililitro, tá, gente? Quero transformar aqui, ó. Então, eu vou multiplicar por quanto? 10, 10, 10. Eu só conto os zeros, ó. Vezes 1000, tá? Então, multiplico por 1000, que dá 12.400 mililitros, tá, gente? ml. Então, mas tia, a resposta é essa? Prestem atenção, ele quer saber o número de copinhos. A gente divide isso aqui pelo ml que ele deu, que é 200 ml. Então, a gente divide 12.400 por 200, que dá 62. Agora sim, esse 62 é a quantidade de copinhos de suco de laranja, certo, gente? Prestem atenção. Gente, esse assunto é basicamente simples, vocês já fizeram outras transformações de unidades e outras aulas. Aqui é o litro, tá? Então, a primeira questão você vai transformar, ó, uma garrafa pequena de água tem capacidade de 500 ml, você vai transformar o quê? Em litro, tá? A segunda, uma caixa d'água com capacidade equivalente a 5 kL é o que, gente? Vocês lembram? KL é quilolitro, tá, gente? Uma caixa d'água, aprendam a ver isso no quadrinho lá em cima que eu passei para vocês. Uma caixa d'água com capacidade equivalente a 5 quilolitros possui quantos litros? Então, é quilolitros, eu vou transformar em litros, tá, gente? E essa pergunta da terceira, ó, é basicamente igual a essa daqui, ó, que ele pergunta quantos copinhos, tal. Você vai ter que fazer, ó, isso aqui, essa divisãozinha, tá, gente? Ele quer saber o quê? Isabela organizou uma reunião com suas amigas e serviu como lanche biscoitos e um suco de graviola. Então, ela encheu completamente 2,25 litros em copos de 125 ml e não faltou suco para nenhuma das suas amigas. Então, ele quer saber aqui quantas amigas estavam na reunião. Primeiro, você vai transformar e depois dividir por 125, tá bom? Então, qualquer coisa, me chame lá no WhatsApp para que eu possa ajudar vocês, tá, gente? Boa sorte!